Não me lembro quem era o editor, não sei se foi a Heloísa, que era na época. Acho que era a Heloísa Fleury, que era editora. É capaz, que ela já está há 10 anos. Eu era Devano, não me recordo. Eu sei que me pediram para fazer a resenha desse livro. Por quê? Porque durante 8 anos eu fiz um psicodrama público, a afeição do psicodrama do Centro Cultural São Paulo. Né? Quando eu conheci o Centro Cultural São Paulo, eu tinha o sonho de montar uma coisa similar na Bahia. Certo. Um espaço público gratuito e que tivesse condições. E nunca achei que tivesse as mesmas características. Facilidade de acesso e tudo. E aí em 2007, se não me engano, 2006, uma amiga minha que é psicodramatista ia lançar um livro num shopping recém-criado, que era o Salvador Shopping, na livraria Saraiva, que hoje faliu, né? Ela perguntou: Tom, você quer fazer o lançamento do livro, fazer um teatro espontâneo no lançamento do livro? Como eu sempre digo sim, depois eu procuro saber em que enrascada eu me meti. Eu digo sim e saio correndo atrás para resolver o problema. Certo. Eu não tinha ido ainda no show do shopping, não conhecia o espaço. Eu imaginei que ia ser na livraria mesmo, né? Quer dizer, entre os livros. Quando eu chego lá, eu chego mais cedo para me aquecer e conhecer o espaço. Aí eu descubro que não é na livraria, tinha um espaço cultural chamado Espaço Castro Alves, né? Que era uma sala de uns 60, 80 metros quadrados, retangular, com praticável, sistema de som. Aí a gente fez o teatro espontâneo lá, lotou de gente, foi ótimo. Aí no final eu conversei com a coordenadora do espaço. Digo: como é que a gente, quanto é esse aqui? Ela disse: não, se for para evento cultural é gratuito. Se você cobrar alguma coisa, que a Saraiva cobra. Aí eu programei com ela, e aí em janeiro de 2007, fevereiro, eu começo a disparar para a minha rede de pessoas, de ex-alunos, psicodramatistas e tudo, que eu dizia assim, eu começava, deixa eu ver se eu me lembro, aos psicodramatistas em ação, formação ou intenção. Tem uma ideia de fazer um encontro público gratuito, aberto, quinzenalmente. Aí em 2007 nós fizemos o primeiro, me surpreendeu, deu mais de 100 pessoas nesse espaço, estava lotado. E durante 8 anos, quinzenalmente, a gente fez esse trabalho. A minha ideia inicial é que fosse como no Psicodrama Público de São Paulo, que era a ideia matriz, que cada semana uma pessoa ocupasse, mas a maioria das pessoas não topou, poucas pessoas toparam dirigir. Aí ficou para mim, que eu tinha criado o espaço, eu não ia perder. E como ficou 8 anos, aí quando apareceu esse livro de Maria Ângela e Regina Herré, aí acho que foi a Heloísa Fleury me convidou para fazer a resenha, né? Porque, como eu estava dizendo numa live agora recente da Matriz Criativa do Ceará, psicodrama, um Moreno não escrevia bem. Mas se você comparar Moreno com Jung e Freud, ele perde disparado. Freud é um literato, Jung escrevia bem, Moreno não. Então o que é que acontece para mim? Se você começa, psicanálise, as pessoas começam por texto. Mas o texto tem peso. Começar psicodrama por texto, você abandona. Porque ou é teatrinho ou é mágica. Não dá para a pessoa entender lendo psicodrama. Então, eu estava sugerindo a matriz quando Marilene perguntou: e aí, Tom, como é que a gente faz? Eu digo: tem que fazer coisa aberta. Porque só depois que você experiencia o psicodrama é que você vê que existe uma potência e um método por detrás. Não é porra louquice. Tem uma razão de ser para as coisas acontecerem. Então, a minha intenção era, como o espaço na Bahia de psicodrama sempre ficou muito restrito, era muito centralizado em consultório, que na Bahia a gente tinha basicamente 2 associações, 2 entidades. Quando eu falo entidade, parece coisa que vai baixar, né? Tinha uma que existe até hoje, que é uma das mais antigas, que é a ASBAP, né?
que é de 76, é contemporânea. Associação Baiana de Psicodrama. E por uma foi similar à história da SOPSP e a BPS. Né? Quando, uma determinada época, algumas pessoas organizaram uma dissidência, saíram das VAP e fundaram a SOPSBA, a semelhança da SOPSP. Sim. E foi onde eu fiz formação. Minha formação foi na SOPSBA, que era com duas figuras que para mim são minhas entidades pessoais. Né? Um é Paulo Amado, vulgo Paulo Cachorro, conhecido como Paulo Cachorro desde os dias do Colégio Central, Colégio da Bahia, do segundo grau. E a outra, Romélia, né? Que, como eu sempre brinquei, era a história da dama e o vagabundo, né? A combinação ideal da dama com o vagabundo. Sim. Enquanto que Romélia, tanto que na minha monografia de psicodramatista, depois eu conto essa história. Certo, tá bem, mas... Então, voltando, eu fiz minha formação na SOPSBA. Na SOPSBA. Mas como é que termina essa experiência aí de 8 anos? Como é que terminou? Terminou foi um esforço de parar uma montanha e sair um rato. Mas vai ser brincadeira. Durante 8 anos foi muito gratificante. Nós tivemos a oportunidade de fazer tudo que você imaginar de experiência a gente fez. Até qual era a minha preocupação, assim, meu objetivo? Teve uma vez que nada conseguia dar certo. Era um caos completo. Imagine um rap caótico. Quando terminou, eu parei todo mundo. Quem terminou, disse, agora vamos voltar atrás e ver o que aconteceu conosco. Eu sempre aproveitava para as pessoas entenderem psicodramaticamente o que tinha acontecido. Então, num psicodrama público, teve pessoas trabalhando problemas pessoais, porque se mobilizaram, e eu perguntei ao grupo, ele está numa situação, perguntar a pessoa e o grupo. Você topa trabalhar aqui, ou o grupo, vocês topam se transformar num grupo terapêutico? A gente arriscava tudo. A cena mais interessante que eu tive, disparadamente, foi o espaço, ele era separado da cafeteria da Saraiva. Tinha uma porta de vidro, com cortina. Nessa época, a porta quebrou e a Saraiva já estava mal das pernas e levou semanas para trocar uma porta de blindex. Então, estava uma porta e a outra aberta. Então, a minha instrução é que a gente pode fazer muito barulho para atrapalhar o pessoal que estava na cafeteria e tal. Enquanto a gente estava fazendo uma roda, né, o aquecimento era uma roda. Aí eu vejo um pai vir correndo atrás de um garoto. E o garoto entra lá. Ele viu a porta aberta e entrou. Era um garoto que, pela fisionomia, depois eu soube, ele tinha síndrome de Down. Já tem uns 5, 6 anos por aí. O pai depois é médico na Bahia, depois eu conheci ele e tal. Aí o pai vai tirar ele disse, não deixa. Não sei o que vai acontecer. Aí o menino entrou e ficou no meio da roda. Ele passou e ficou no meio. Aí ficou todo mundo olhando para ele. E, novamente essas coisas que parecem mágica. Aí ele fez assim. Coçou a cabeça. Aí eu falei pro grupo, gente, vamos brincar de cacique. Aí todo mundo fez assim. Ele achou estranho, né? Aí ele baixou o braço, aí todo mundo baixou. Ele começou a perceber que todo movimento dele, o grupo repetia. Ele virou uma brincadeira, o pai chorava, o pai gravou, o pai chorava, que o menino estava no meio da roda, que vai ter umas 30 pessoas. Uhum. Esse foi o movimento mais emocionante, assim, afetivamente. Mas em termos de... Nessa época, foi uma época que o psicodrama ficou conhecido em todas as faculdades, porque eu tinha uma professora aqui que dava aula dia de sábado, na faculdade dela, mas se a pessoa fosse para o psicodrama, ela dava aula de grupo. Eu assinava e valia como presença para ela. Uhum. Várias vezes o pessoal de psicologia combinava, Tom, minha turma tem 40 pessoas, posso levar? Pode. Mas são 40 pessoas, bora, rapaz, não tem problema não. O que der, deu. O povo ficava assustado. Mas se não tiver espaço, a gente faz no minúsculo. Ele já fez em um espaço de pouco tempo. Certo. Mas enfim, foi uma experiência de 8 anos. Por que ela foi se extinguindo?
pela desorganização imensa da Saraiva, que terminou ela falindo, a pá de cal da história teve um movimento de uma dessas igrejas pentecostais, que era o lançamento de um livro de uma estrela que tinha virado pentecostal, tinha virado dessas evangélicos, dessas igrejas assim. E aí quando eu chego no shopping, tem uma fila quilométrica, todo mundo com o livro dela na mão. Quando eu vou entrar, o segurança me barra. Eu, não, mas eu tenho um trabalho aqui agora, isso era 9 horas. Aí veio a coordenadora, Tom, me desculpe, mas eles não estão deixando ninguém entrar porque a Saraiva alugou o espaço, não me considerou. E aí não deram mais espaço. Aí eu fiquei perambulando, procurando um espaço, mas é difícil depois que você consegue o ideal, você se adaptar, né? Aí eu fiz em colégio, fiz no ICBA, fiz no espaço do ICBA, fiz no colégio 2 de Julho, até que eu passei até essa sala daqui e aí comecei a fazer, mas aí já não tem a mesma pegada, né? Porque não é pública, não fica isso. Acontecia muito na Saraiva, as pessoas estarem na cafeteria e perguntarem: o que é isso aí dentro? Aí eu ficava na porta assim: o que é que vai ter aí dentro? Sei lá, rapaz, entra aí para ver. Depois, se não gostar, você sai, mas entra. É uma palestra? Parece que é, mas não sei se é bem uma palestra. Então, essa foi uma experiência incrível. E foi por isso que, na época, o editor, não me recordo, me chamou para fazer essa resenha do livro da FEBRAP. E eu saio por aqui, então. Pronto.